Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Nessa aula a gente vai fazer mais um projetozinho junto, mas dessa vez a gente vai utilizar uma API. Bem, antes da gente começar, eu tenho uma coisa para falar. Eu tentei, né, fazer um projeto aqui, gravando uma aula para vocês, só que deu 5 horas, gente. E aí eu tentei, né, regravar a aula, não explicando muito, e deu 3 horas. Então, a gente tem problema aqui com alguns projetos, que tem alguns projetos que é muito longo. E aí eu tenho que falar sobre HTML, eu tenho que falar sobre CSS e eu tenho que falar sobre JavaScript. É, o problema, né, não é as aulas ser longas, o problema é que eu sei que os alunos têm dificuldade em muito tempo de aula, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um outro projeto, não é aquele projeto que eu tinha em mente, a gente vai fazer um outro projeto, só que eu não vou ficar detalhando muito, tá? Eu vou super entender que é, quem está acompanhando as aulas já está entendido sobre HTML, já está entendido sobre CSS e já está entendido sobre JavaScript. E já está entendido também sobre a API, porque a gente estudou sobre a API. Agora a gente vai colocar em prática, tá? Por quê? Porque se eu ficar, gente, tentando explicar HTML, CSS, JavaScript nas aulas de projeto, é, não vou conseguir trazer muitos projetos, porque fica muito longas as aulas, né? E eu vejo que, tipo, projeto que daí a duração de 1 hora e pouco de vídeo, já tem dificuldade dos alunos, né, querer assistir até o final, acompanhar, enfim, né? Então, fica complicado. Então, bora lá. Vou criar aqui uma pasta. O projeto de hoje vai ser previsão do tempo. Vou criar um arquivo chamado índice.html. Vou criar uma pasta CSS, pasta JS de JavaScript. No arquivo índice.html, que é a nossa página principal, vou trazer a estrutura básica de uma página web, shift ponto de afirmação, ele traz para mim a estrutura básica de uma página web. Eu vou mudar aqui o título, vou colocar aqui previsão do tempo. Eu vou conectar os meus arquivos externos que eu ainda não tenho, né? Então, vou criar aqui meu style.css e dentro da pasta JS, o meu arquivo script.js. Então, agora eu conecto eles. Dentro do cabeçalho, dentro da cabeça, né? Documento de uma página web, vou chamar o elemento link e aí eu passo o caminho. Eu entro dentro da pasta CSS e procuro o meu arquivo de estilo que eu quero aplicar a essa página. Style.css. Bem, já no JavaScript, dentro do corpo da minha página, aqui no final, eu chamo o elemento script, o atributo src, e eu passo o caminho da pasta. Então, entro dentro da pasta JS e procuro o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa pasta. Também utilizo o atributo def, que é para ele esperar recarregar aqui os elementos na minha página. Bem, agora eu vou abrir no navegador. Você pode abrir no navegador indo na pasta e encontrando o index.html e clicando 2 vezes ele vai abrir no seu navegador, ou instalando a extensão Live Server. Você instala aí no seu VS Code e aí você pode vir aqui no Go Live e ele vai abrir no seu navegador. Ele abriu num outro navegador, mas eu quero utilizar esse aqui. Vou colar aqui. Podemos ver que está funcionando. Então, bora para a aula de hoje. Aqui dentro do corpo, tá, do documento, onde é todo o conteúdo visível da nossa página, eu vou criar uma div. E eu vou ter uma classe chamada content. Vou criar aqui um H1, que eu vou chamar de previsão do tempo. Você vê que esse negócio está aparecendo aqui, desativa isso. Bem, agora eu vou criar outra div. Que aqui vai ficar o campo de pesquisa, tá? E eu vou utilizar esse campo de pesquisa. Campo pesquisa. E aí eu vou ter um input, que vai ser do tipo texto. Não vou precisar desse name aqui, mas o ID eu vou precisar, que eu vou utilizar lá no JavaScript. E aqui eu vou colocar aqui entrada, idade.
Coloque o Crossroad, digite o nome da cidade. Prontinho, tá funcionando. Agora não, meu filho. Bem, aqui eu vou colocar um botão, que é um ID, botão pesquisar, e aí eu vou colocar o ícone aqui. E aí, para mim poder utilizar esse ícone, eu preciso daquele fonte que a gente sempre está usando, que eu vou deixar aí na descrição, tá? Tá. E aí, agora aqui eu só utilizo a class. Aqui é a class. Prontinho, já temos nosso ícone, graças à biblioteca que já tem aqui alguns ícones pronto para a gente poder utilizar. A gente ganha o quê? Tempo aí. O que, que eu vou fazer? Para ficar legal, na verdade, eu vou colocar aqui o cabeçalho. E aí eu vou colocar esse H1 e essa div dentro do cabeçalho, tá? Que assim a gente pode estruturar melhor o nosso projeto. E aí eu coloco aqui o main, que é o conteúdo principal, tá? Eu crio aqui uma div, que eu vou utilizar ele, que ele vai ser o cartão do tempo. Bem, e agora o que eu quero ter, tá? Vamos colocar aqui outra div, que eu vou utilizar essa div aqui, que ele vai ser a informação do tempo. E aí, o que, que eu vou ter? Vou ter outra div, que eu vou ter a localização. Então, eu vou ter aqui o H2. Por enquanto, não vai ter nada, mas ele vai vir lá do JavaScript, que vai ter o nome da cidade. Vou ter um parágrafo, que no momento não tem nada, mas vai vir também do JavaScript. Então, aqui vai ser a data. Bom, bem, vamos continuar. Fazer assim, né? Para vocês poderem chegar melhor aí. O teu da div. Aqui vai ter a temperatura. Então, eu vou ter uma imagem. Ícone tempo. A gente não tem, tá? Essa imagem no momento, mas a gente vai ter. E aqui, coloca aqui, ícone 4. Bem, H3, a gente vai ter aqui a temperatura. Opa. Quem não saber colocar essa. Na verdade, eu vou até usar o outro, né? Alt, barra, barra e o sinal de interrogação no seu teclado, Alt mais ele, traz esse símbolo, tá? Aí você coloca aqui. Ou, se não conseguir, pega da internet, tá? Você pesquisa aí. E aí você copia e cola aqui. A gente vai ter a descrição no tempo, que a gente também não tem, tá? Então a gente vê que a gente está só estruturando realmente o nosso projeto, né? O que a gente quer ter. Bem, a gente não tem nada dessas informações no momento, porque todas elas vão vir da API. Bem, acabou a parte do IFO.
Agora, aqui ainda dentro da div do cartão tempo, eu vou ter outra div. Que a gente vai ter os detalhes. Eu vou colocar aqui uma div, uma class detalhe. E aí, vou ter aqui um ícone. Que temperatura. Deixa eu ver aqui o que eu quero. Quero esse aqui. Pronto. O legal de usar, gente, essa biblioteca, né? Essa API, na verdade, né? É que ela já traz vários ciclos prontos, né? Imagina a gente ter que ir criar, teria como criar, mas poxa, ficar só tempo criando ícone, né? Não é muito legal. Então, você já pode pegar isso pronto. Então, é o legal de reutilizar as coisas prontas, né? Isso que diz, essa é a parte legal de poder ter coisas reutilizáveis. Que vai ser a seção. O valor vai ser também preenchido lá do JavaScript. Aqui a gente só está, né, colocando o que a gente deseja. Ah, vou copiar essa aqui de detalhe. E aí, vou ter aqui. Aqui vai ser. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Aqui vai ser a humildade. Pronto. Então, sensação, humildade, temperatura ali. Vamos fazer mais um pouco aqui. Vou colocar aqui. Fã. Id. Esse de vento agora. E aqui vai ser quilômetro por hora. Pronto. Vou criar aqui mais outro. Aqui. E aí a gente vai colocar aqui pressão. Que também vai vir lá da API. O que a gente vai fazer? Agora que já termina aqui, né? A parte de detalhes. Já aqui assim mais organizado. Vou sair daqui. Aqui no meio. Aí aqui, gente, ó, a div do cartão tempo, tá? Vou criar outra div aqui, depois que finalizar ele. Legal, gente, por isso eu sempre falo, essas coisinhas aqui ajudam demais. Na verdade, vou criar aqui um container, que vai ser para previsão. E aí, eu criei aqui um H3, né, para a gente ter um título. Previsão para os próximos dias.
Pronto. E vai vir lá também do JavaScript. Pronto, aqui no final do mail tem uma div. Caso dê algum erro, né? Precisa ter uma mensagem. Finalizou. Pode fazer aqui um rodapé, já que estamos criando tudo bonitinho. Eu coloco parar. Eu posso colocar aqui um símbolo. Vou copiar ali da internet. Pronto. 2023. Previsão do tempo. A gente coloca aqui. Desenvolvimento com API. Pronto. Gente, eu ir para o estilo, vamos logo para o JavaScript, tá? Bem, a gente vai utilizar tá, aqui a API, duas APIs aqui. Só que essas APIs, gente, aqui é para a fim de estudo. Essa API aqui não é para uso comercial, tá? Você tem aí, acho que, direito de 7 dias gratuito para você utilizar e que seja menos de 10 mil requisições, eu acho, tá? Tem que dar uma lida. Gente, todo API que você for trabalhar, você tem que ir olhar a documentação, tá? Você tem que vir aqui, olhar como é que ele funciona, se ele é gratuito, como é que funciona as coisas, tá? Então, sempre que você for trabalhar com a API, você vai ter que olhar a documentação dela. Bem, bora lá. Olha para a página inteira, fica escutando ela. Quando ela carregar todos os elementos, chame a função anônima. E aí, a primeira coisa que eu faço é a seleção dos elementos HTML, tá? Então, a gente tem bastantes elementos lá para a gente poder acessar. Então, vamos logo já passar por lá e ir pegando os elementos. Entrada cidade. Eu vou fazer da maneira que eu sempre faço, gente. E aí, vocês veem aí se para vocês também funciona dessa maneira, qual é a maneira que funciona aí para vocês. Primeiro eu só pego os IDs de lá e eu vou colocando aqui. E aí depois eu crio as minhas constantes para pegar para poder acessar cada elemento. Mas aí fica à vontade aí, fazer aí da maneira que vocês achar que para vocês funciona melhor, tá? Cada desenvolvedor tem um jeito de fazer as coisas, então não se prende à minha forma, tá, gente? É, eu não criei o ID. Aqui era para o ID, né? Aí fica difícil. A gente tiver o ID, como é que a gente acessa, né? Então, na imagem, gente, aqui ó, é o ID, depois o caminho. Mas a gente vai trabalhar isso agora. Bem, aí a gente vai pegando, tá? Aí você vai pegando aí, que eu vou pegando aqui. Neste momento eu vou ficar um pouco mais em silêncio, né? Porque não tem muito o que falar, só tô pegando aqui. Quase terminando aqui de pegar daqui, né? Colocar ali.
E mensageiro. Agora, a gente pode criar. Então, para mim, eu acho que fica muito melhor você já tendo aqui. E agora você já sabe o que você vai criar. Eu vou criar um constante, entrada cidade. Olho para minha página inteira. E aí eu faço o quê? Quero acessar o elemento cujo ID. Então, cujo ID é o quê? Entrada cidade. Já tiro de lá, tá? Bem, próximo. Botão pesquisa. Vou explicar novamente, caso não tenha entendido. E aí o demais é copia e cola, tá? Olha para minha página inteira. Tá, olhou para minha página inteira. O que, que eu quero que ele faça? Eu quero que ele acesse, get. Acesse o quê? O elemento, tá? Cujo ID, tá? Get element by ID, cujo ID é o quê? Botão pesquisar. Lembrando, gente, aqui não pode ter erro nenhum, tem que ser igual tá lá, tá? Aqui você pode errar na escrita, porque é uma constante, você tá dando nome para alguma coisa, tá? Então é como se você tá criando uma variável para guardar algo. Então, isso aqui é uma caixinha que você tá guardando, que é a referência do elemento cujo ID é botão pesquisar, cujo ID é entrada cidade. Então, tem que estar igualzinho de lá. Por isso que eu trago para cá. Além de me ajudar a me encontrar, também eu só vou copiando e colando aqui, tá? Agora que eu já tenho todos esses. Ai, peraí, gente. Vamos ganhar tempo assim, né? O que eu faço? Copio. Na verdade, eu vou copiar daqui do primeiro. Se todos eles é ID, então todos eles vai ser igual. Então, vamos lá. Nome cidade. Vou criar logo as constantes, depois eu só venho colocando, tá? Data atual. Ícone tempo. Temperatura. Então, ícone tempo, temperatura, descrição de tempo. Sensação sensação térmica. Agora a gente vai ter humildade, humildade, vento, pressão, previsão e, por fim, mensagem erro. Acertei aqui na contagem, sem querer. Então, mensagem erro, previsão, pressão, vento, humildade, sensação térmica, esse aqui, descrição de tempo, temperatura, ícone tempo, data atual e nome cidade. Prontinho? Terminamos essa parte. Então, já pegamos aqui. Agora vamos lá fazer a configuração de eventos, tá? Então, botão pesquisar.
Advent List fica escutando ele quando alguém clicar nele. Vou chamar uma função chamada buscar dados CRI, que eu ainda não tenho, mas eu vou ter, tá? Então a gente já vai deixando aqui organizado. Bem, eu preciso também, veja só, eu preciso, quando alguém clicar aqui, eu preciso buscar os dados. Só que eu preciso também pegar aqui o que o usuário escreveu. Só que às vezes o que o usuário escreveu, ele não vai clicar. Ele pode pressionar o quê? O Enter. Então, eu tenho duas formas, apertando aqui ou clicando Enter. E para que a forma de clicar o Enter funciona, nós desenvolvedores temos que colocar isso no nosso código, senão não vai funcionar. Então, eu vou chegar aqui e vou falar o quê? Olha, dentro de entrada cidade, tá? Fica escutando também ele. Por quê? Porque quando alguém que é expresso, quer dizer, quando alguém pressionar o Enter, chama uma função, tá? E aí eu vou fazer uma verificação. Se aqui ó, é igual Enter. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando o que o usuário pressionou foi o Enter. Se ele pressionou o Enter, eu vou fazer o quê? Vou buscar dados crime, que eu também não tenho ainda essa função, tá? Veja só, isso é basicamente a mesma coisa. O que muda é que aqui eu estou falando para ele, se alguém apertar no botão, bem, vai chamar essa função. E se alguém estiver escrevendo aqui alguma coisa e apertar Enter, o que ele pressionar for igual a Enter, buscar também dados crime, que é uma função, tá bom? Bem, a gente já poderia criar essa função, mas antes de criar essa função, vamos obter primeiro as coordenadas, tá? E aí, você teria que vir aqui, ver como é que funciona a API, para saber que ele necessita de coordenada. Então, como ele precisa das coordenadas, a gente vai fazer isso. Então, eu vou vir aqui, async, tá? Vou dizer que a nossa função é uma função async. E aí, eu vou falar que o nome dele é obter coordenadas. Coordenadas. E eu espero ter um parâmetro? Sim, eu espero receber a cidade. Então, até aqui, tudo bem. Bem, se eu vou trabalhar com a API, pode dar erro. Se algo pode dar erro, trai dentro do try. Vai o que pode dar erro e dentro do catch a gente vai tratar o erro, tá? Fazer aqui o que o try, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma requisição para a API, tá? De quê? De geocodificação. E a gente tem esse API aqui. O geocódigo aqui, tá? O que essa API ela vai fazer, gente? Essa API ela vai converter nomes de cidades em coordenadas, que a gente precisa do quê? De latitude e longitude. Então eu preciso vir aqui nela e ver como é que ela trabalha. E aí você poderia ler, ver o que você precisa, enfim, tá? Que a gente já vai fazer logo, porque se a gente ficar perdendo tempo lendo, aí que não vai dar mesmo, né, gente? Então, criei uma constante, vou criar aqui uma variável para a gente poder receber a resposta dessa API. Se eu estou usando uma sigla, eu vou utilizar o quê? Wait. Então, eu vou falar o quê? Espere, enquanto a gente recebe a resposta de quem? A API. E o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui. Vou precisar disso aqui e ainda vou precisar de mais coisas. Então, eu vou colocar isso aqui. Ponto de interrogação. Name. É a cidade. Tá? Conte. Igual a 1. E linguagem. Aqui é PT de português. E o formato, eu quero em JSON.
Veja só, eu já estou passando aqui tudo que eu preciso, tá? É a cidade que eu quero, a longitude e a latitude, tá? Enfim, bem, agora, gente, aquela passo a passo que eu ensinei nas aulas de API, tá? O que a gente faz aqui? Negação de response, da resposta, ponto, ok? Quer dizer, se a resposta ela for diferente de 200 a 209, eu estou fazendo o quê? Uma verificação. Se a resposta da API ela não foi bem sucedida, quer dizer, ela é diferente de 200 a 299, olha lá, a mesma coisa que a gente fez nas aulas, tá vendo? Por isso que eu falei, quem está acompanhando as aulas sabe fazer. Pronto. Se não caiu aqui, quer dizer que deu certo. Então eu faço o quê? Receitinha de bolo, crio uma constante chamada dado, falo o quê? O await, espera o quê? Espere, então a resposta ela é convertida para a JSON, tá? Então converte, tá? A resposta da API, o quê? Para o formato JSON. Pronto. Agora eu faço o que eu quiser com isso. Aí agora é comigo, tá? Isso aqui é a receita de bolo lá que eu passei para vocês. Agora eu vou fazer o que eu quiser com isso. Então eu vou vir aqui fazer aqui, ó. Dados, ponto, results, ou dados, ponto, results, tamanho dele, foi igual a zero. Vou fazer alguma coisa. Eu estou verificando se a API retornou resultados ou se está vazio, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, a API, ela não retornou um resultado ou está vazio, então eu venho e coloco, chamo outro erro aqui. Cidade não encontrada, verifique o nome e tente novamente. Bem, passou por aqui, vou retornar. Opa, botou o Nzinho, aqui o retorno. Eu vou retornar o que eu preciso. Latitude, dados, ponto, resulte. Latitude. Aí a gente também tem o quê? A longitude. Longitude, dados, results, ponto, longitude. Nome, dados, ponto, results, ponto, no. País, dados, ponto, results, ponto, contra. Latitude, longitude, nome da cidade, país da cidade. Pronto, já temos o que nós precisamos. Tá, se isso aqui der erro, a gente chama o cat, tá? Então, dentro do try, o que pode dar erro, e dentro do cat, o que a gente quer fazer com o nosso erro, tá? Bem, eu vou ter uma função para trabalhar com isso, então eu vou chamar uma função chamada mostrar erro. A gente não tem, mas a gente tem que criar ele. E eu passo a mensagem do erro. Tá? Além disso, vou também trabalhar com o nosso console erro. Console.erro. Erro ao buscar coordenadas.
E aí, eu imprimo o erro. E aí, essa função retorna o quê? Nu. Porque se eu retornar nu, eu vou entender que houve um erro, tá? Então, praticar que houve falha aqui. Ótimo. Essa função, ela está pronta. Agora vamos fazer a nossa função buscar clima, tá? Bora lá. Vou criar aqui uma function. Não espero receber nada. Bem, então bora lá. Isso aqui, gente, é a nossa função principal, tá? Que aqui que a gente vai realmente buscar os dados do nosso clima. Então, eu vou criar aqui uma constante chamada cidade. E aí, eu preciso pegar a cidade, tá? Lembra? A gente precisa começar aqui o quê? Com a busca da cidade. Bem, onde está isso? Dentro de entrada cidade, ponto velho. É assim que a gente pega o valor do velho. Entrada cidade, ponto velho. E eu preciso também, eita, ponto prontinho. Tá pegando o que eu estou fazendo? Eu quero obter o quê? O valor digitado no campo de pesquisa e eu vou remover o quê? Os espaços extras, tá? Os espaços vazios. Agora eu tenho que fazer uma verificação. Por quê? Porque o usuário ele pode não digitar nada e colocar pesquisar, né? E aí isso aqui não vai ser útil para nós. Então, eu faço aqui uma verificação. Quer dizer, eu vou verificar, né, se o usuário ele digitou algo. E aí, se ele não digitou nada, eu quero que ele caia aqui. E aí eu vou passar também outra mensagem que a gente vai tratar o mostrar erro dentro da função mostrar erro, tá? Aqui eu só passo a mensagem. E aí a gente resolve isso lá. Por favor, digite o nome de uma cidade. E aí eu saio da função, né? Se não houver cidade digitada. Bem, ou se eu não cair aqui, ele digitou uma coisa lá. Agora eu preciso chamar o nosso try. Meu, o que eu vou fazer? Suponho que tenha tido algum erro anterior, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, e agora a gente tem que lembrar que agora nós temos mais uma função para criar. A gente vai ter um mostrar erro, que a gente não tem ainda, e eu quero esconder o erro, caso tenha erros lá, né? Então, esconder erros antigos, tá? Por isso que eu quero criar essa função, tá? Eu quero esconder mensagem de erros anteriores. Se houver, bem, vamos garantir que não vai ficar aparecendo erro aqui na nossa tela. Bem, por quê? Porque se a gente chegou até aqui, porque deu tudo certo. Então, limpa os erros anteriores, para lá. Vou pegar aqui nossa temperatura, tá? Nosso elemento. E eu vou dizer o quê? Qual é o conteúdo desse elemento, tá? Lembrando, a gente pegou ele aqui, ó, temperatura, tá? Então, acessamos o quem? O elemento cujo ID temperatura. E aí, nós colocamos ele dentro dessa constante. Bem, vamos lá. Carregando. Bem, eu vou mostrar só um indicador de carregando enquanto ele vai buscar os dados. E aí, eu venho aqui e eu vou criar o quê? Uma constante, tá? Constante chamada coordenadas. E aí eu falo o que é? Olha, espere, tá? Espere o quê? Enquanto a gente obtém a coordenada. Por isso que eu criei aquela função que eu faço aqui a cidade, tá? Então, aqui eu peguei o nome da cidade que o usuário. Opa, eu escrevi cidade em algum lugar ali errado? Não, né? Então tá. Pronto, cidade aqui, pronto. Aí eu vou chamar quem? São obter coordenadas. Sendo quem?
cidade que o usuário ele digitou. Bem, ele vai me retornar o quê? Latitude, longitude, nome, país. Tá bom. Eu tenho que fazer uma verificação. Se eu não obter condenadas, né? Sei lá, o erro ou cidade não encontrada, eu vou fazer o quê? Eu saio da função, tá? Lembrando, gente, todas essas informações vêm aqui, tá? Dessa função. Eu recebo as informações, se tudo der certo, certo, eu recebo o quê? O erro. Então, eu vou saber se eu tenho ou não tenho os condenados. Bem, se não caiu ali, quer dizer que tudo deu certo, então vai continuar o código. Se cair aqui, ele simplesmente sai dessa função. Então, bora lá. Nome, cidade. Eu vou agora dizer o conteúdo do elemento nome, cidade. Eu vou vir aqui, vou pegar. Vai ser o quê? Coordenada das fontes. Nome, vírgula. Vou dizer também qual é o país. Coordenada, ponto, país. É. Agora a gente vai para outra parte da API, tá? Então presta sua atenção aqui. Eu vou criar aqui uma constante, URL, que eu vou chamar clima. E bora lá. Agora a gente vem aqui. Aí você iria ler tudo, né? Ia ver como é que funciona, tal, bababá. E aí, quando você chegasse aqui embaixo, a gente teria ele aqui dizendo como é que ele funciona, tá? A gente copia e cola aqui. E aí a gente muda para aquilo que a gente precisa, tá? A gente vem aqui, a latitude. Bem, a latitude ele vai vir de algum lugar. Então a gente vem aqui e pega a latitude. Então é o quê? Coordenadas, ponto, latitude. Longitude. A longitude também vem de algum lugar. Coordenadas, ponto, longitude. Horas, não preciso, peraí. Calma aí, gente. Deixa eu colocar assim aqui para eu poder ver aqui tal que eu estou fazendo. Porque como é pouco espaço aqui, um pouco difícil. Tá. Eu tenho a latitude, aí e longitude, coordenadas ponto longitude. Aqui eu vou mudar porque eu estou trabalhando com, vou colocar aqui e com 20, que vai ser igual a temperatura, 2M mesmo, tá? E para finalizar, aqui eu preciso de algumas outras informações que eu também quero. Que eu preciso, na verdade, quando a gente começa a olhar ali, tá? Então, bora lá. Porque relative. Tem que ficar tudo aqui dentro, tá, gente? Eu vou colocar aqui separado, só para mim poder ver o que eu estou fazendo. Relative. Humidity. 2M. Eu também vou ter o aparente temperatura.
São tudo parâmetro, tá, gente? Aí você teria que ler aqui e ver. Tô colocando aqui o que eu quero, né? Que para esse projeto. Tá. Peraí. Eu vou colocar aqui o Pressure MSL Mid Speed. Deixa eu ver aqui mais o quê. Acho que tem bastante coisa, tá? Ah, tá. Eu vou colocar. Vou colocar. Hum, deixa eu ver aqui. Eu quero o waiter. Já coloquei o código, mas deixa eu ver aqui quais meses eu tenho aqui. Eu queria poder pegar pelo coisa, né? Aqui. Peraí, viu, gente? Deixa eu achar ele aqui, que eu já coloquei o waiter corner, waiter. Uhum. Deixa eu ver que tá vendo. Tá, tá. Esse aqui. Tá. E o. Tá. Vai dar um prazer ali, né? Temperatura. Coloca aqui o max. Eu vou utilizar o máximo e o. Já aqui, 2M. Vou fazer assim, gente. Vou pausar. Eu vou pegar todos os que eu quero aqui. Senão, toda hora que eu tenho que ficar olhando aqui o que eu quero.
para trazer, vai demorar muito. E aí a gente já traz aqui tudo pronto. Espera só um minutinho. Sim, gente. Então, vou deixar, gente, na descrição, porque você tiver que copiar tudo isso aqui, complicado, né? Complicado. Mas preste atenção que a gente pegou essas informações daqui, tá? Da própria API. Então, a gente olha aqui e veja aquilo que a gente quer. Tá. Feito isso, agora vamos deixar tudo em uma linha só. Tá? Peraí. Lembrando, gente, as informações da API vai estar tudo na descrição. E também o dos ícones, né? API pronto, podemos continuar. Veja só que ela ficou bem grande. Aqui, ó. Então, isso aqui seria maldade, né? Querer que vocês copiem tudo isso aí. Então, resposta crema. Eu vou fazer o quê? Dizer espera, quando a gente recebe a resposta do que? Da API que a gente definiu aqui, criou, tá? Então, uma explicação bem rápida aqui, tá? O que a gente quis fazer? Montar uma URL. Exatamente. Se você fosse Jéssica, você montou isso. A gente montou uma URL por quê? Para nossa API de previsão de tempo, tá? Então, aqui a gente está incluindo alguns parâmetros para obter quê? Diversos dados meteorológicos. Então, a gente vai ter, por exemplo, o current, né? Que é os dados atuais, a temperatura, umidade, dados por hora, né? Previsão para os próximos dias, enfim, tá? Então, o que você quer, ou se você não quiser isso, você retira. O que mais você quiser, você acrescenta. Mas para isso, aí você teria que vir aqui, dar uma olhada aqui, tá? Você pode colocar aqui em português para você entender, e aí você vai acrescentando esses parâmetros na sua URL, tirando. Você viu que a gente consegue montar, tá? Depois de você montá-lo, aí você faz a requisição. Tá, então, entendemos. Entendido isso? Receita de bolo, gente, a mesma coisa. Resposta do crime. Ponto, ok. Foi diferente do 200, 205, 299? Então, isso aqui deu erro. Não foi possível obter os dados meteorológicos. Não caiu aqui, então deu tudo certo. Receita de bolo, continua. Cria aqui uma constante, o await que espera, enquanto a gente pega a resposta do crime e converte para JSON. Veja só, gente, receitinha de bolo. Quer dizer, aquilo que a gente aprendemos, a gente só vai replicando aqui, tá? E agora a gente pode fazer o que a gente quiser com eles. E aí, para a gente não ficar com uma lógica muito grande aqui, eu vou querer criar uma função chamada exibir clima atual. E aí eu vou ter os dados clima e as coordenadas. E eu quero também ter uma função para exibir previsão. E aí eu só preciso dos dados do clima. Não temos essas funções, tá? Então a gente precisa criar.
Bem, então se eu tenho o try, tenho o catch. Por quê? Porque dentro do try é tudo que pode dar erro. E se der erro, novamente, eu venho aqui e chamo aquela funçãozinha que a gente não tem ainda. Mas a gente vai criar. A gente não esqueceu. E nós não podemos esquecer de criar, tá, gente? Console.log, ponto erro, ao buscar dados. E aí, eu passo o erro. Quanto mais uma funçãozinha, ponto. Bem, o que eu posso fazer também, gente? Eu poderia fazer um mapeamento do código de clima, tá? O que seria isso? Seria um objeto que ele vai mapear os códigos numéricos, tá? Que é retornado pela API, gente, para descrições textuais ou íconos, tá? E a gente poderia estar usando esse código para isso. Por exemplo, como é que a gente faria? Eu não vou criar, gente, para todos, mas eu vou dizer para vocês como vocês poderiam fazer, tá? Então, você poderia ter lá uma constante chamada, sei lá, códigos tempo, e aí, já que é um objeto, você poderia até numerar eles, tá? Então, o primeiro, aí você teria lá, sei lá, uma descrição, sei lá, céu limpo, é, descrição, céu limpo, e aí eu diria que esse aqui, ele tem o ícone 01. Peraí, né? Por que que tá dando erro aqui? Ah, esqueci do igual aqui. Então, eu estou atribuindo esse objeto para dentro da minha constante código tempo. Tá? Céu limpo 01. Sei lá, sei lá, eu poderia continuar. 01 descrição. Aí eu vou fazer assim, gente, eu copio. Eu vou fazer, sei lá, vamos fazer alguns aqui. Vamos lá, vai ficar bonitinho. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Tá, cinco aqui tá. A gente vai ter o céu limpo, principalmente limpo, ahn, parcialmente nublado, nublado nesse caso. ahn, a gente pode ter nevoeiro, a gente pode ter hum, nevoeiro congeada. Se a gente ia fazer, tá? Aí eu vou dizer que aqui é o também é o 01, que é limpo, né? O céu, parcialmente limpo. Os parcialmente nublado são 02. Nublado, a gente vai colocar aqui o ícone 03. Nevoeiro vai ser o ícone, sei lá, 50. E nevoeiro congeada, que é nevoeiro também. Tá bom. Isso aqui tá bom, tá? Ah, Jéssica, tem mais do que isso, tá? Tem picado de chuvas leves, tem trovoadas, tem. Você, tá? Só que realmente mostrar para vocês, gente, fria. Bem, agora eu vou criar nossas funções. Function, chamada exibir climas atual, que espera receber dois parâmetros. Os dados de clima, os dados, né? Porque se falar aqui dados clima, vai colocar dados, e as coordenadas. Então, aqui eu venho, o que eu faço? Const, chamar de atual, e aí eu vou pegar aqui dados, ponto. Eu quero acessar, gente, os dados atuais da resposta da API, tá? E aí eu vou criar outra constante, código tempo. E aí eu vou pegar aqui, atual, ponto.
É, waiter, não, chama waiter code. Gente, como é que vocês vão fazendo isso? Sempre printando, tá? Eu não tô fazendo essa parte de divulgação, porque aí vai muitas horas aqui, tá? Mas aí você iria o quê? Você iria fazendo e você ia ver, você ia encontrar esse daqui e aí você saberia que era isso aqui que você teria que utilizar, tá? Então eu tô obtendo o quê? O código do clima atual, tá? Que a gente vai usar ele para quê? Para buscar a descrição e o ícone. Que a gente vai utilizar aqui, tá? Const info tempo. Tô criando outra constante, tá? E aí eu quero buscar o quê? Aqui eu quero buscar tanto a descrição quanto o ícone correspondente ao código ou os valores padrão, tá? Então eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, código tempo, código tempo. Uh, não, na verdade aqui, ó, código tempos. E aí eu acesso quem? O código tempo. Que dentro dele, tá? Aqui a gente obtém clima atual, tá? Que a gente vai usar para buscar o quê? A descrição e o ícone. Ou se não encontrar, que aí pode ser que ele não encontra o que tem aqui, porque eu não fiz para todos, aí eu vou deixar já pré-definido aqui, tá? Descrição. Eu vou deixar aqui dados indisponíveis para vocês verem, tá? Então, dados indisponíveis. Para saber que veio daqui. Prontinho. E agora, eu crio uma nova constante. Que é para pegar, na verdade, eu quero criar um objeto de data com a hora atual, tá? Então, como objeto, date. Agora eu posso fazer o que eu quiser, tá? O que eu vou fazer? Ah, eu vou formatar, gente, a data em português, tá? Que seria nesse caso, segunda-feira, 1º de janeiro de 2023. A gente já fez isso, né? Em um projeto por aí que a gente vem fazendo. Então, isso aqui você já sabe fazer. Então, eu vou pegar aqui, data atual, e vou falar para ele. O conteúdo da data atual é o quê? É agora, ponto, to, é, to local, date string. Aí eu vou colocar em formato de português, BR. E aí, aqui a gente vai colocar o objeto. Outra vez eu criei um objeto em cima e a gente só passou aqui. Agora a gente vai ver aqui também. Lembra que eu falei? Dá para passar por aqui também? Quem fica mais organizado criando o objeto, tá? Mas vamos aqui, ó. É, o nome completo do dia. Ah, pronto, já lembro aqui. A gente fez o relógio digital. Pronto. Você pode até copiar isso de lá, tá? Então veja só que a gente reutiliza as coisas que a gente já vem aprendendo, que a gente faz nos outros projetos. Pronto. Isso aqui tá pronto, essa parte. Agora vamos continuar. O que eu vou fazer? Ícone tempo, ponto. Caminho, eu vou pegar de uma API. HTTPS, OMP,
Opa, Open Ponto. Isso aqui eu vou deixar para vocês também, gente, na descrição, tá? E tempo.y. Prontinho. Ah, deixa eu explicar um pouquinho aqui, tá? Aqui, gente, a gente está definindo o ícone do clima, tá? Usando os ícones de uma outra API, tá? Que tem como compatibilidade. Então, se a gente perceber, nós estamos usando uma API, mas os ícones, ela está vindo de outro, tá? Então, a gente está usando duas API, que ela vem de um lugar, e essa API aqui, a gente está trabalhando só com ícones, tá? Então, presta atenção, aqui é só para a parte do ícone. Então, a gente vai vir aqui, ícone tempo, ponto alt, vai ser o if tempo, ponto descrição. E a descrição tempo, o conteúdo, vai ser o quê? Info, tempo, descrição. Então, a gente já vê só, já está chamando alguns aqui. Tem sensação térmica, umidade, vento, pressão, previsão e mensageiro, tá? Alguns aqui, então, para chamar. Então, temperatura, ponto. O conteúdo do texto dessa temperatura vai ser só que eu vou chamar, né, a função de matemática. E aí, agora sim, eu chamo aqui atual, ponto. Temperatura, atual, ponto. Tempera, temperatura, 2M. Então, prontinho. E aí, o que que eu faço? Sensação térmica. Qual vai ser o conteúdo dele? Eu faço a mesma coisa aqui, só que agora é para a sensação. Então, aqui a gente estava utilizando a aparente temperatura do céu. Agora vocês estão entendendo o que cada um faz, né? Enquanto a gente estava ali montando a API, eu sei que ficou confuso. Agora, para quem for olhando aqui, já sabia, porque já foi lendo, né? O legal é se a gente tivesse tempo, gente, de poder ficar passando nas coisas, sabe? Mostrando para vocês. Aí seria muito legal. Mas, enfim, né? Essa aula fica muito longa. Complica, aí é complicado, né? Então, atual, atual, ponto. Aqui é a umidade, então vai ser o relativa, umidity, 2M. Porcentagem que a gente está usando lá. O vento, sempre copia e cola, gente, porque você ganha tempo, sabe? Agora o vento vai speed, que vai ser quilômetro por hora.
E por fim vai ser o que? A pressão. A gente vai trabalhar com isso aqui. Pressure MSL. Aqui vai ser HPA. Veja só que a gente está utilizando as mesmas coisas que a gente colocou, tá? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Pronto, acabou essa parte aqui. Só que eu preciso de outra funçãozinha lá, que eu falei que nós ia ter. Exibir previsão. Se a gente começar a observar, vejamos que já estamos quase finalizando, tá? Então, function. Então, bora aqui. Vou por aqui a previsão. E aí, eu primeiro limpo ele. Tá? Eu limpo qualquer conteúdo anterior no container de previsão. É isso que eu faço. Eu crio uma constante diário. Vou receber o que? Os dados. O que eu estou fazendo? Eu vou acessar os dados diários da resposta da API. E agora eu posso fazer o que eu quiser. Então, vou fazer aqui o for. Criar uma variável chamada i, que ele vai inicializar no zero. E ele vai fazer isso enquanto i for menor que 5. E aí ele vai incrementando de 1 a 1. Opa, tem vírgula aqui. Const data é igual. Vou pegar o objeto, instanciar aqui, o objeto do date, que vai ser o quê? Diário.type. Bem, eu estou criando o objeto date, tá? Com a data da previsão. E agora, eu vou criar outra constante. Dia, semana. Data, ponto, to locate date string. Que aí eu vou falar, tá? Que eu quero formatar o dia da semana em formato português, Brasil. E eu vou querer. Aí eu falo para ele o que, que eu vou querer, tá? Workday. E aqui eu vou utilizar o short. Que aqui eu quero formatar a semana, tipo, segunda, SG, sabe? Essas coisas, assim, nesse formato. Vou criar outra constante. Agora vai ter o código. Chamar de código tempo. Eu pego aqui diário. E eu pego o código. Vou precisar de mais outra constante. E por tempo. Eu pego o código tempo. Na verdade, eu vou pegar lá o código tempos, que é aqui que está o nosso código. E aí, eu acesso ele. Código. Caso não encontre, aí eu só vou chamar aqui o ícone 0, tá? Eu tô aqui, gente, fazendo o quê? A busca, tá? Do ícone correspondente. Se não encontrar, eu vou usar o 01 como padrão, tá? Então, é só isso que eu tô fazendo. É basicamente o que eu fiz lá em cima. Agora, outra constante para a temperatura máxima. Então, eu vou arredondar essa temperatura máxima, tá? Eu pego aqui diário, ponto, temperatura 2M e max, que a gente colocou.
Viu só, agora a gente tá pegando lá aqueles parâmetros que a gente passou, no que a gente montou nossa API. Conste. E aí você já consegue ver como é que você vai fazer no céu, né? Caso você queira alguma outra informação a mais, enfim. Agora, dia previsão, eu vou criar documento create, criar o quê? Cria um elemento. Qual é o elemento que eu quero criar? Uma div. E aí, dia previsão, ponto, class name. Vou criar uma classe para poder estilizar ele depois, dia previsão. E agora, dia previsão, ponto, in HTML, então vai ser o elemento HTML. E aí, gente, eu sempre gosto de fazer o quê? Eu sempre venho aqui e faço as coisas aqui. Fica muito mais fácil. Então, eu vou ter um parágrafo. Depois eu vou ter uma imagem. E depois eu vou ter outro parágrafo. Copio, recorto daqui. E aí eu colo aqui. Agora basta eu colocar as informações que eu quero. No parágrafo, eu vou ter o quê? O dia de semana. Na imagem, tá? Vai vir lá do HTTPS OMP. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui e aí eu faço uma modificação que eu preciso. Então, vocês vão ter aquilo, aí vocês só modificam, gente. Presta atenção que eu vou modificar aqui. É só aqui no final. Vou colocar só B, tá? Tirar o restante. O Alt. Info. Tempo, ponto, inscrição. E o parágrafo aqui. Temperatura máxima. Pronto, montei já o nosso. E agora eu preciso o quê? Pegar a previsão e dizer que ele agora vai ter um filho. Opa, faltou um filho. Ele vai ser filho de quem? Quem vai ser o seu filho? Dia previsão. Essa div vai ser filho de previsão. E aí, se eu for lá e ver quem é minha previsão, tá? Previsão. Venho aqui. É minha div. Então, essa div vai ganhar outra div aqui, tá? Então, ele vai ter um filho. E o filho dele vai conter o quê? O filho dele vai conter essas informações que eu pensei, tá? Um parágrafo com o dia da semana, uma imagem e a temperatura máxima. Prontinho. Agora, falta pouco, né? Mostrar erro. A gente vai esperar receber aqui a mensagem. E aí, o que eu faço? A mensagem. Ponto. Mensagem erro, né? Que tá lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mensagem erro. Mensagem erro. Qual vai ser o conteúdo dele? Ponto. Text. Ponte. É a mensagem de erro que a gente recebeu. E aí eu posso estilizar ele. Mensagem erro. Ponto. Styler. Ponto. Display. Em branco. Vai ocupar o quê? Eu torno ele visível e além de tornar ele visível, ele vai ocupar a largura disponível. Deixa eu ver mais o que tá faltando aqui, tá, gente? Mostrar erro, exibir, clima. Esconder erro.
Function, esconder erro. Então agora eu só venho aqui e faz o quê? É isso aqui, ó. Só que, no lugar de ser block, é none. Quer dizer o quê? Ocultar o elemento. Ah, eu vou já deixar predefinido, tá? Uma cidade para ele buscar. Então, entrada, cidade, ponto, velho. Esse vai ser o valor, São Paulo. E aí eu chamo quem? Buscar dados crime. E a gente pode ver que ele trouxe algumas coisas. Só que aqui deu undefined. O que, que era ali que ficou undefined? Nome da cidade? Ah, o nome da cidade não conseguiu carregar o nome da cidade. Então, bora lá, vamos ver aqui onde é que ocorreu, tá? Nome da cidade. Coordenadas.nome. E o país, pegou o país certinho, mas não pegou. Então, bora lá. Coordenadas. A gente está trabalhando com coordenadas aonde? Obter coordenadas. Então, vamos obter aqui. Acho que é name, né? Se tudo é em inglês, São Paulo. Isso! Prontinho, tudo funcionando. Aqui também deu erro ali. Deixa eu ver aqui, gente. Na verdade, aqui embaixo, né? Ah, vai que ele vai dar por causa da questão que eu não criei para todos, né? Aqui, ó, previsão para os próximos dias. Aí a gente tá aqui. Só que aí eu vou ter o dia da semana, que é o segunda. Vamos fazer assim, vamos estilizar, né? Qualquer coisa a gente tira esse negócio de coisa. Ah, tá. Deixa eu aqui já umas cores. Cor de fundo, cor primária, cor secundária, cor texto, 000 000. Bom, não é igual, né? Pronto. E cor cartão. Vai ser branco. FF, FF. Prontinho. É aquela mesma coisa de sempre, gente. Para todos os elementos, a gente sai removendo tudo. Remove a imagem, remove o espaçamento interno, ativo o box size com o box, a fonte frame. Vamos usar que sempre não está utilizando. Pronto. Agora, no topo da nossa página, a gente coloca a cor de fundo.
Cadê o fundo? A cor do texto, falo. O texto. O mínimo de altura vai ser 100% da tela. E o display vai ser flex. E aí, flex direction, tá? A gente vai organizar os itens em coluna. Agora, vamos lá. Agora a gente começa a pegar as classes aqui que a gente disse que a gente iria ter. Então, ponto, container. E a gente agora define aqui o nosso container. Então, nós vamos ter tamanho, né, a largura de 100%. Já a máxima de largura vai ser de 1.200 pixels. A margem, né, o externa, vai ser 0 em cima e embaixo e alto para centralizar. E o espaçamento interno vai ser de 2 rm em cima e embaixo dos lados. E a gente vai colocar aqui o flex 1. Então, ele cresce para preencher o espaço. Aí a gente tem o cabeçalho. A gente vai centralizar o texto. E vamos colocar um espaçamento embaixo, externo, de 2 rm. Tá. Além disso, o cabeçalho que tiver um H1, a cor dele vai ser cor secundária. A margem externa embaixo vai ser de 1,5 rm. E o font size 2,5 rm. Lembrando novamente, gente, essa API a gente está utilizando aqui para fins de estudo, tá? Você pode usar ele durante 7 dias gratuito. E também tem aí o mínimo de requisição que pode ser feito. Eu acho que é 10 mil. Tem que confirmar lendo lá, tá? Campo de pesquisa. Campo de pesquisa. Display flex. Vamos ativar o Flexbox. Justify Content. Vamos centralizar. E também vamos colocar aqui um máximo de largura de 500 pixels. E vamos centralizar, né? Então, 0, tal. Prontinho. Vamos também utilizar ele, só que aqui a gente tem um ID, então, jogo da velha. A largura vai ser 100%. O espaçamento em cima e embaixo de 0,8 rm e 1 rm dos lados. Borda 2 pixels de largura, do tipo solid. Eu chamei arredondada. Eu vou deixar os cantos arredondados só à esquerda, tá? Então, 30,00. Pronto, só aqui, ó, à esquerda. E aí, eu vou colocar o font size de 1 rm. E eu vou remover os contornos ao clicar, tá? Então, o outline none. Pronto. Aí nós temos o que aqui? Outro botão. Vamos utilizar ele também. Ele também é um ID, é um jogo da velha.
E a gente pode colocar uma cor, enfim, alguma coisa para ele, tá? Então, para aqui virar o colo, vá, cor primária. A cor do texto tem que ser branca, para poder visualizar. O pad, em cima e embaixo, nada, e do lado de 1.5 rm. Tá bom. Aqui vou colocar uma borda arredondada. Agora eu vou arredondar só o lado direito. Então, aqui eu arredondei o lado esquerdo e aqui vou arredondar o lado direito. Então a gente faz agora diferente, tá? 0,30 pixel, 30 pixel, 0. Pulsou. Fonte. Eu removo a borda que tá ali. Vai ficar feio. Isso. Font size 1.2 mm. E o transição, a animação vai ser na cor aqui, no colo, e 3 segundos. Então, quando clicar nele, passar o mouse em cima, né? Vai ser o E06 A25. O que mais nós temos? Cartão. Cartão tempo, primeiro que grau o colo, vá, colo, cartão. Chamei arredondado, os cantos, 15 pixels. Vou colocar uma sombra. A 3 primeiro número é a cor, então eu quero cor preta, então 000. E a quarta é a opacidade, então eu vou colocar 10%, então 0,1, 10%. O espaçamento em cima e embaixo dos lados, 2 rm. E eu vou colocar um espaçamento embaixo de 2 rm, espaçamento externo. Então já ficou legalzinho. Agora a gente tem que trabalhar com as informações, né? Info, tempo, display, flex, justified count, tem bit, que eu quero que o espaço entre os itens, né? Alinhamento dos itens center. E aí, eu vou colocar aqui uma margem embaixo, externa, de 2 rm também. Localização, que tiver H2, fonte size 2 rm, colo, com secundária, margem, espaçamento externo embaixo de 0,5 rm. E agora a gente faz para parar. Colo. Cadê o texto? Opacidade 0,8.
temperatura, temperatura. Vamos fazer para temperatura, depois. O que mais a gente tem aqui? Depois detalhe de tempo, detalhe. Ainda tem bastante coisinha aqui pra gente mexer. Então, bora fazer aqui temperatura. Texture Line Center. Oitenta pixels de largura. Tamanho também, 80 pixels. Então, espaçamento embaixo, 0,5 rm. Temperatura H3, fonte sai 3,3 rm. E aí eu mudo a cor do texto. Color. Detalhes tempo, display vai ser em grade. Opa, em grade. E agora eu falo como é que ele vai se comportar. Então, as colunas, elas vão se repetir, auto fit, tá? E aí eu coloco aqui um mini max 150 pixels, um FR, tá? Colunas o quê? Responsiva que a gente, nesse caso, a gente vai ter. E aí a gente coloca aqui um espaçamento entre os elementos. Tá responsiva e tá funcionando da maneira que a gente quer. Então, vamos continuar. Display flex. Center. Background color. Vá. Confundo. Passamento. Em cima e embaixo do lado. Um RM. E uma borda arredondada. 10 pixels. Agora, a gente vem aqui. Trabalhar com círculos. Fonte size 1,5 rm. Espaçamento externo à direita de 1 rm. E a cor, colo, secundário. Vou pegar aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar o parágrafo e eu vou utilizar o Fixt Filho. A gente já falou sobre ele, tá? Também. Fonte Sizer 0,9 rm. Opacidade de 0,8. E o espaçamento embaixo de 0,3 rm. Já deu já uma boa diferença, né? E aí, também para os parágrafos, esses aí foram os primeiros, agora os últimos. Gente.
fonte. A espessura, vou colocar negrito. Fonte size, 1.1 R. Então, aqui a gente trabalhou com os textos e, por último, com os números. Agora, contém previsão. Então, bora lá. Copiar aqui, que a gente ganha tempo. Background color. Vai, cartão, cartão. Pixel. Vou colocar uma sombra. E um espaçamento interno em cima e embaixo dos lados de 2 RM. Então, previsão. Tem um H3, espaçamento embaixo, externo de 1.5 RM. E a cor secundária. Bom, previsão. Previsão. Vamos utilizar agora a previsão, que vai ser display grade também. E aí eu falo como é que ele vai funcionar. Então, grade template column. A gente fala a mesma coisa, ó, fit, minimax, 150 pixels. Não vai ter, quer dizer, todo mundo vai estar igualzinho. E aqui a gente coloca aqui um espaçamento entre os elementos. Pronto. Bem, a gente criou uma class name aqui, ó, de previsão. Então, a gente tem que criar lá aqui também. Background color, cor fundo, espaçamento externo em cima e embaixo dos lados 1 RM, uma borda arredondada, text align centralizado. E aí a gente faz o quê? Para os primeiros elementos. Isso aqui. A gente estiliza de uma maneira. Coloco aqui o ponto, né? Para saber que é uma class. Então, vamos chamar de negrito. Colocar um espaçamento embaixo de 0.5 R. E a previsão para a imagem, 50 pixels. E o tamanho, né? Tem que ser igual. 50 pixels. Eu coloco uma imagem externa, em cima e embaixo de 5 RM, dos lados nada. 0.5 RM, dos lados nada.
Bora lá, vamos continuar para os finais. Fonte size 1.2 RM. Opa, colo, aqui. Pronto. E aí, agora o que nos resta? Ensaio de erro. Para equilibrar o colo, vou jogar aqui FF6, B6B. Jogo da velha, né? Não dá certo. Eu vou ter que colocar a cor branca. Espaçamento em cima e embaixo dos lados, um RM. Uma borda arredondada de 8 pixels. Uma margem em cima de um RM. Um texto vai ser centralizado. E o display, a gente mantém ele como nome. E aí, temos o rodapé. O texto centraliza, fica bonitinho aqui. A gente coloca aqui um pad em cima e embaixo do lado de um RM. Pronto. Background color, a cor de fundo. E a cor branca. Pronto. E aí, você quiser, né? Você pode, tipo, uma tela de tablet, ele vai funcionar de um jeito, para celular, ele vai funcionar de outro, tá? E aí, com aquilo que a gente já aprendeu, você consegue fazer. Agora, vamos mexer aqui, porque aqui a gente falta. Isso aqui, tô vendo que tá faltando aqui. E aí, nós estamos com um problema. Vamos lá. Eu estou passando o Windows 01 aqui. Mas aqui é porque, na verdade, aqui tem que ser o ícone, né? Mas não é o ícone, não? Como é que eu estou trabalhando? Peraí. A ícone, céu limpo. Uhum. Se a gente deixar aqui sem imagem. Ai, ai. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Segunda, 18 graus, 20 graus, 23. Porque deixar aqui, a gente teria que fazer todos esses aqui, gente, todas essas descrições. Então, como eu não vou fazer todas aquelas descrições ali, porque eu teria que ficar pesquisando,
Então, vai ficar aqui assim. Pronto. E aí, vamos ver como é que ficou o nosso projeto. Vamos dar aqui um F12, né? Pra ver se tem algum erro. Não tem nenhum erro. Bom. E aí, agora a gente testa. Na verdade, deixa aqui com F12, né? Se der algum erro, eu vou saber. Então, São Paulo, também Campinas. E eu também preciso tirar esse daqui. Esse aqui é o quê? Ah, tá funcionando, eu só quero tirar. Só achar aqui, tá? A imagem que ficaria aqui. Previsão. Campo de pesquisa. Nome, cidade, data. Ah, isso aqui. O ícone tem. O ícone tempo. Então, a gente está trabalhando com ele aqui. É que aí vem a parte aqui, né? Também não tá dando certo, então a gente vai o quê? Comentar aqui. Porque a gente teria que ter lá todos os. Opa, cadê? Na verdade, eu vou comentar tanto aqui como aqui, e eu preciso também comentar aqui, que a gente não vai utilizar. Prontinho. Vai ficar assim o nosso projeto. Agora, se vocês quiserem com os ícones, aí vocês terminam o projeto, tá? Vocês têm que vir aqui colocar todos os ícones, tá? Aí você teria que vir aqui pesquisar nessa API aqui, tá? É só vocês entrar na API e ver como é que funciona. Então, ficou legal. Acho que o nosso API aqui, tá? Nosso primeiro projeto, né? Utilizando aqui a API, depois da gente ter estudado sobre a API. Então, eu acredito que agora vocês estão vendo que realmente é aquilo que eu falei, né? É uma receita de bolo. O que você precisa em olhar o que, que a API pede, enfim, tá? Se você pode montar a sua própria API, enfim. É, e essa API, gente, lembrando, tá? Se eu não me engano, é 7 dias só que você pode usar. Depois, se você quiser usar mais, aí eu acredito que aí você tem que ir lá, fazer um cadastro e tal, 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 tal. Aí você vai vir aqui, vai ler como é que funciona, tá? Caso você queira para mais tempo. No nosso caso, que é só para fim de estudo, para nós tá ótimo aqui, né? A gente já fez, já testou, viu que funciona, já brincamos e tudo funcionando aqui bonitamente, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau.